Hoje eu quero falar sobre a vida da ressurreição. Eu disse assim na minha introdução que eu escrevi aqui, né? A ressurreição é a conclusão do processo criativo de Deus. Sabe quando Deus criou Adão e Eva no paraíso, ele não era um projeto final. O projeto final é o Jesus da ressurreição. Esse era o plano que Deus tinha desde o começo. E o pecado do Adão não atrapalhou o plano de Deus. Porque lá no jardim tinha uma árvore chamada árvore da vida, que ele deveria comer. Sabe quem era aquilo? Era Jesus. O plano de Deus é por Jesus desde o princípio. Depois então veio o cordeiro, mata o cordeiro, cobre o Adão e Eva com as vestes do cordeiro. Então esse é o processo criativo de Deus. E a ressurreição é a conclusão desse processo. Ok? Jesus declarou que ele e o Pai trabalham até hoje, lá em João 5,17. E o Salmo 102, versículo 18, nos diz que há um povo que há de ser criado, que louvará o nome do Senhor. Esse processo criativo, para nós que somos de Jesus, que nascemos de novo, começou com o nosso novo nascimento. E ele será terminado quando Jesus voltar. Então veja só, agora que nós nascemos de novo, nós somos pessoas espirituais, mas nós vamos ter um corpo espiritual quando Jesus voltar. Então é o fim desse processo, ainda não terminou o processo, estamos andando no processo. O fim da história é que Jesus verá o fruto penoso do seu trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito. Isaías 53:11, Jesus vai dizer, yes! Ele ficará satisfeito. E diz a Bíblia que ele vai entrar então apresentando os filhos. Está escrito lá em Hebreus, eis aqui os filhos que me destes. Que coisa tremenda. Então, a vida da ressurreição. Nós já estamos vivendo a vida da ressurreição. Esse é o primeiro tópico de hoje. Nós já vivemos a vida da ressurreição. Quando você nasceu de novo, o que é nascer de novo? Olha, ninguém pode nascer de novo se não estiver morto. A Bíblia diz que todos nós, por causa do pecado de Adão, que nós chamamos pecado original, a natureza pecaminosa, que nós recebemos do fruto que nos gerou, lá da árvore de Adão, nós somos dessa árvore naturalmente, nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. No Efésios 2 diz assim, 2:1, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Então, quando você nasceu de novo, você ressuscitou. Então, agora eu tenho uma palavra para você. Você já é um ressuscitado andando. O processo não terminou com você, porque você vai ter um corpo glorificado, semelhante ao que Jesus recebeu na ressurreição, mas você já é um ressuscitado. Levanta a mão comigo e diga assim, eu já sou um ressuscitado, porque eu nasci de novo. Isso que é ressurreição. João capítulo 3, versículo 5-7, diz assim, Jesus falando com Nicodemos, ele diz assim, em verdade vos digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Daí ele diz que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então, nós não só já vemos o reino dos céus, nós não vemos de longe, nós vemos ele de dentro, porque nós já entramos no reino dos céus, porque nascemos de novo, porque vivemos a vida da ressurreição. Amém? Então você nasceu de novo. O Efésios capítulo 2, versículo 4 e 6, falando lá de Jesus, é uma coisa tremenda, Efésios 2, eu quero ler para vocês aqui o texto, deixa eu encontrar aqui. Efésios 2, 4 e 6, diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ei! A nossa vida que nós temos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Agora, pensa nisso. Jesus recebeu a vida como homem quando nasceu no ventre de Maria. Mas quando ele morreu e Deus o ressuscitou, Deus deu vida para ele, mas não só para ele. Nos deu vida juntamente com ele. É o que o Efésios está dizendo. Então nós somos
participantes já da ressurreição de Jesus, da vida de Jesus. Nós já somos ressuscitados. O processo não terminou, mas já estamos nisso. 1 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, no plano de Deus, meu irmão, tudo já se fez novo. Por quê? Porque quando Deus começou o processo, no teu novo nascimento, como esse processo começou em você, você nasceu de novo, para Deus isso já é uma coisa feita. Ele já viu o fim da tua história, já está garantido em Jesus a ressurreição do seu corpo e o recebimento de um corpo novo. A hora que esse processo começou em você, ele não tem volta. Veja, eu gosto muito de falar sobre isso. Muitas vezes nós queremos dizer que nós somos cristãos e a gente diz assim: eu sou cristão, eu recebi Jesus. E aí eu digo para as pessoas: cuidado, a pessoa que recebe Jesus pode desreceber. Aí às vezes nós dizemos: eu me converti. Convertido pode desconverter. Eu aceitei a Jesus. Aceitou, pode desaceitar. Mas se você nasceu de novo, não há como desnascer. Lembra da conversa de Jesus com Nicodemos? Nicodemos ficou doidinho naquela conversa, porque ele disse: mas como é que um homem pode nascer de novo sendo velho? Ele pode ir voltando para trás nos seus dias, assim, até entrar no ventre da mãe e daí nascer de novo? Não era isso que Jesus estava falando. E o Nicodemos entendeu que não podia quem nasceu desnascer. Ok? Quem nasceu de novo não desnasce. Amém? Então, por isso é que você pode ter a garantia de que o Deus que iniciou a boa obra em vós vai terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a garantia que Deus nos oferece. E nós o adoramos por isso, amém? Agora, eu quero que você entenda o processo. O processo do lado de Jesus. Vamos começar o processo de vida da ressurreição, analisando o lado de Jesus. A Bíblia nos diz que Jesus é Deus, era Deus. Seu nome não era Jesus, porque o nome Jesus é quando ele recebeu o corpo humano. É o nome do homem Jesus. Mas o seu nome era o Filho. Ele sempre existiu, não teve princípio de dias e nem de nada. Ele sempre existiu. Não teve começo, não terá fim. Então, olha só, do lado de Jesus, a Bíblia nos diz em João 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. E aí continua dizendo, e o Verbo, no versículo 14, João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, glória como do único gerado do Pai, do unigênito do Pai. Então que processo é esse? Entenda esse processo de Jesus nesse ponto aqui. A Bíblia segue dizendo que um dia Jesus estava lá no céu, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele criou tudo que foi criado, mas o plano de Deus era, através dele, construir uma família de muitos filhos, semelhantes ao seu único filho, Romanos capítulo 8, versículo 29. Se você não sabe qual é o grande plano de Deus para a humanidade, é esse. Então um dia, quando chegou o tempo do cumprimento do plano de Deus, a Bíblia diz que Jesus então nasceu. E como é que foi isso? Ele já existia como pessoa espiritual. Ele tinha um corpo espiritual. É por isso que ele aparecia no Velho Testamento. Por exemplo, quando que 3 anjos apareceram para Abraão lá no Gênesis, um deles era Jesus. E esse processo é conhecido como teofania, quer dizer, aparecimento antes da ressurreição. É Deus se manifestando, é manifestação de Deus antes da encarnação, não da ressurreição, mas da encarnação. Então ele já se manifestava, ele tinha um corpo espiritual, que se manifestava como os anjos, como anjo, porque os anjos têm corpo espiritual. E ele era uma pessoa espiritual. Agora veja bem, então um dia ele estava lá com Deus, e a Bíblia nos diz lá no Lucas capítulo 1, versículo 35, que o Espírito Santo veio e cobriu Maria com a sua sombra. E aí gerou Jesus no ventre de Maria.
E ele recebeu então agora um corpo humano. Ele tinha um corpo espiritual, mas agora ele ganhou um corpo humano. Então agora ele tem um corpo humano, mas ele era uma pessoa espiritual. Sabia que a hora que você nasceu de novo, tirando fora o pecado, porque Jesus nasceu de novo sem pecado e ele nunca pecou, mas sabia que quando Jesus se fez carne no ventre de Maria, é igualzinho a você agora quando nasceu de novo, claro, sem pecado, tirando fora os pecados, porque ainda nós cometemos pecado. A Bíblia diz que se alguém disser que não peca, é mentiroso, a verdade não está nele. Então, tirando o pecado, Jesus estava andando nessa terra como homem. Ele estava andando como um homem que era, ao mesmo tempo, um ser humano, físico, e era um ser espiritual. Ele era uma pessoa espiritual. Assim é você. Você está andando aqui nessa terra, você tem um corpo físico, mas você é uma pessoa espiritual, porque você nasceu de novo. Amém? Glória a Deus por isso. O 1 Timóteo capítulo 2, eu quero que você preste bem atenção nesse Timóteo 2, porque é muito importante o que diz o Timóteo capítulo 2, versículo 5. Então eu quero ver com você aqui, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz assim, ó. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então ele se fez carne. Agora você pode perguntar, mas por que você fez carne? Sabe por quê? Porque foi um corpo carnal, o de Adão e Eva, que cometeu o pecado. E a Bíblia diz, com efeito Deus condenou o pecado na carne. Então por isso que ele tinha que se fazer carne. Para vir e para ser meu substituto. A morte que ele morreu, gente, era minha, era tua. Mas ele veio e morreu. Mas não só morreu a minha morte, mas quando ele ressuscitou, eu ressuscitei juntamente com ele. Diz a palavra de Deus, aleluia! Por isso nós já temos a vida da ressurreição. Amém? Hebreus capítulo 1, 15, versículo 5, aliás. Veja o que diz o Hebreus 1, 5. Aí na sua Bíblia, se você está aí na casa, você não está tendo o negócio do telão aí na sua casa, né? Como você tem aqui na igreja. Hebreus 1, 5. Pois qual dos anjos jamais disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E nas nossas Bíblias tem uma coisa que não está bem corretamente com o original grego. Ok? Diz assim, tu és meu filho, hoje te gerei. Ponto de interrogação. Daí, e outra vez, 2 pontos, eu lhe serei pai e ele me será filho. No original grego não tem esses 2 pontos. Porque esses 2 pontos dão ideia, tu és meu filho, hoje te gerei. Daí, outra vez ele diz, e eu serei pai, como se estivesse falando da mesma coisa. Não está falando da mesma coisa. Esse texto, eu quero que você entenda, e é isso que eu quero, perante Deus. Eu quero levar você a um novo nível de entendimento. Por quê? Porque Jesus falou para os saduceus, aqueles que não criam na ressurreição, quando eles fizeram uma pergunta para Jesus, disseram, olha, tinha uma mulher aqui, queriam provar que Jesus estava errado, que não há ressurreição, e nós estamos no dia da ressurreição de Jesus, e nós já fomos ressuscitados, nascemos de novo. Então eles disseram, tinha uma mulher que casou e morreu o marido. Aí a família tinha 7 filhos, então ela foi casando com eles, casou com os 7. Daí eles perguntam para Jesus, e no céu ela vai ser mulher de quem? Aí Jesus diz, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então você tem que conhecer as Escrituras. É por isso que eu estou te levando mais na profundidade. O Hebreus capítulo 1, versículo 5, está falando das 2 instâncias do nascimento de Jesus. Primeiro, quando ele nasceu de Maria, tu és o meu filho, hoje te gerei. Porque está escrito lá no Lucas que o ente que há de nascer será chamado Filho de Deus. Mas está daí na segunda parte falando da ressurreição. Porque aquele que nasceu de Maria morreu. E morreu mesmo, não só figuradamente. Deus o trouxe à vida. Ele morreu a minha morte, a tua morte. E quero que você entenda isso de maneira profunda. A minha morte, a tua morte, não é só morte física, irmãos. É morte espiritual. Jesus, o homem,
não Jesus, o Deus não morre. Mas Jesus, o homem, ele morreu a minha morte espiritual. O juízo de Deus caiu sobre ele. Por isso na cruz ele disse, Deus meu. Veja, ele não diz Pai. Ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê? Porque o meu pecado, o teu pecado estava sobre ele. E ele morreu a minha morte espiritual. Mas Deus o ressuscitou. E eu fui ressuscitado com ele. Entenderam? Então, esse é o lado de Jesus. Aí, nós temos 1 Coríntios, capítulo 15. Eu quero que você entenda bem esse texto. Leia depois mais versículos aí nesse texto, mas eu quero ler só o capítulo 15, versículo 44 e 45. Por uma questão de tempo, diz assim, porque está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Ele não era uma criatura espiritual. Nós nos tornamos criaturas espirituais, filhos de Deus, quando nascemos de novo. Ele era alma vivente. O primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, e depois o espiritual. Primeiro homem foi formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Assim como o primeiro homem, assim como foi o primeiro homem, o terreno, tais serão também os homens terrenos. E assim como é o homem celestial, assim também serão os celestiais. Então, presta atenção no processo. Vamos terminar aqui o lado de Jesus no processo da ressurreição, ok? Estava lá Jesus no céu. Um dia o Espírito Santo veio, cobriu Maria com a sua sombra, gerou Jesus em Maria. Jesus gerou um corpo humano em Maria, ok? Sem pecado. Se ele tivesse sido filho de José, ele teria pecado. Mas foi o Espírito Santo que gerou e ele então nasceu sem pecado. Agora veja bem, ele nasceu então, viveu sua vida, ele era um homem espiritual andando, aí tomou nossos pecados, morreu e ressuscitou por nós. Então assim, desceu do céu, veio, morreu, viveu a vida sem pecado, morreu, ressuscitou e retornou ao céu. E agora ele é uma pessoa espiritual com um corpo espiritual. O que disse aí o texto que nós lemos de 1 Coríntios 15? Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Entenderam? Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Versículo 44 do 1 Coríntios 15. Então hoje ele tem um corpo espiritual da ressurreição. É por isso que ele entrou pela parede, e ele chegou onde os discípulos estavam. É por isso que ele disse pro Tomé, o descrente, vem aqui, toca nas minhas chagas. Gente, se não fosse um corpo, não dava para tocar. Era um corpo espiritual. É por isso que ele, lá na praia com os discípulos, comeu pão e peixe. Lembra que ele estava lá no João, no final do Evangelho de João? Eles não tinham pescado nada, Jesus mandou jogar a rede do outro lado, daí trouxeram os peixes, ele comeu com eles. Se fosse só um espírito, não tivesse um corpo, botava na boca e caía na areia. Mas tinha um corpo, ok? Então presta atenção agora. Jesus então está no céu, glorificado, uma pessoa espiritual com um corpo espiritual. E esse é o teu fim e o meu fim. Ir para o céu. Agora já nós somos pessoas espirituais, mas não temos corpo espiritual. Estamos como no tempo de Jesus, com o corpo terreno. E a Bíblia diz, carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Amém? Vamos para frente aqui no nosso estudo. Então, como é o lado, esse é o lado de Jesus. Agora, como é que é o nosso lado? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, está escrito aí, presta atenção o que está escrito aí. Versículo 57 diz assim, a graça de Deus, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, é nele que temos a vitória.
E como é que nós temos a vitória? O Gênesis 2, versículo 7, diz que Deus criou então o Adão lá, fez alma vivente, tinha uma árvore lá, que era a árvore da vida para ele comer, era a vida de Jesus. Jesus é a árvore, gente. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Então, mesmo o Adão no paraíso, o plano era através de Jesus. Deus nunca mudou o plano. Tem uns crentes que não entendem direito, e eu quero que você entenda bem, porque a Bíblia diz, errais não conhecendo as Escrituras. Quero que você entenda bem isso. Deus não tem plano A e plano B. Deus só tem um plano. Deus nunca teve plano B. E o plano de Deus sempre foi por intermédio de Jesus, e continuou sendo. Aquela árvore era um símbolo de Jesus. Se o Adão tivesse comido, ele teria recebido a vida de Jesus, e ele não tinha pecado ainda, então ele seria como Jesus que nasceu de Maria. Às vezes você pode perguntar, mas então por que Deus fez aquele corpo então? Sabe por quê? Porque Deus, em toda a palavra dele, ele segue o modelo da semente. Tudo que Deus criou, por exemplo, ele criou as árvores, a árvore dá fruto que produz outras árvores, ele criou os animais que produzem outros animais, ele criou o homem que produz outros homens. Porque Deus queria uma família de muitos filhos, semelhante ao seu filho Jesus. Amém? Agora, aquilo que Jesus disse para os saduceus, que não casa, não se dá em casamento, se Deus tivesse o Adão, feito o Adão no paraíso como um projeto final, como é que o Adão ia ter filhos? O projeto final de Deus, a gente não casa, não se dá em casamento. Então não teria multiplicação. Então Deus fez dessa maneira por isso. Ok? Agora, Deus queria o pecado? Não. Então por que alguns perguntam, mas se Deus já sabia, por que fez assim? Talvez um outro dia a gente fala disso. Mas ele fez assim. Esse é o processo de Deus. Ok? Agora veja, então lá no Gênesis, nós perdemos isso, mas no João 3,6, a Bíblia diz, aquele que é nascido da carne é carne. Então quando nascemos do nosso pai e da nossa mãe, nascemos como carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Sabe? Coloque a sua mão assim no seu coração e diga, eu sou Espírito. Pastor, mas eu estou tocando na minha carne. Ok, por enquanto. Porque você vai receber um corpo glorificado semelhante ao de Jesus. Amém? Por enquanto, você está fazendo isso. Lucas 1:35 diz como é que acontece. Sabe, Deus não tem duas maneiras de fazer as coisas, irmãos. Para Jesus nascer, o Espírito Santo veio e cobriu Maria. E aí, o Espírito Santo gerou Jesus em Maria. Para você nascer de novo, sabe o que acontece? Quando a palavra de Deus é falada, o Espírito Santo vem e cobre você. E você nasce do Espírito. O Espírito gera a vida de Jesus em você. Exatamente o mesmo processo. A mesma maneira de fazer as coisas. Ok? Então, como ele foi feito em Maria, é comigo e é com você também. Amém? Aleluia, aleluia. O João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, e Jesus veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você quer dizer que nós temos então a mesma decisão a ser tomada que o Adão e a Eva no paraíso tinham. Eles tinham a decisão de ou comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou da árvore da vida. Hoje você tem a mesma decisão. João 1:12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. O que isso quer dizer? No paraíso, Adão era criatura de Deus. Ele não comeu da árvore da vida e continuou sendo criatura. Mas nós recebemos a Jesus, comemos da videira verdadeira, nos tornamos filhos de Deus. Amém? Esse é o processo. Aleluia. Esse é o processo. 1 João capítulo 5, lá no fim da tua Bíblia, cartinha de João, lá no final, capítulo 5, versículo 11 e 12. Eu quero ler para vocês isso porque isso é muito importante. Dá uma olhadinha essa cartinha de João, são 3 cartinhas, né, do João. Parecem pequenas, mas são tão profundas, tão tremendas. Depois de Pedro vem o João, né? Eu já estou no 2 Pedro aqui, quase chegando no João. Aguenta aí comigo um pouquinho, ok? Ok. 1 João, capítulo 5,
versículo 11 e 12. Veja o que diz aí. Diz assim: o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Agora veja o 13, o 12, digo. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Tem dois grupos de pessoas, irmãos, hoje aí andando. Um grupo andando, morto andando, espiritualmente morto. Não tem a vida, andando. Outro grupo ouviu a palavra de Deus, nasceu de novo, tem a vida. Um grupo de vivos andando. Eu acho interessante que o mundo copia as coisas, né? Por exemplo, esses mortos andando aí nesses filmes que tem, nas séries aí, copiando isso. Na verdade, aquilo é verdade mesmo, é morto andando, ok? Sem a vida de Jesus. Amém? Resumindo o processo, eu quero resumir o processo para vocês. Amém? Como é que é o resumo do processo? Capítulo 15, versículo de número 41 até o 50. Agora eu vou ler tudo isso porque esse é o resumo do processo. E diz assim: uma é glória do sol, outra é glória da lua, outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de resplandor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, nós. Ressuscita na incorrupção. Aí está falando da ressurreição do último dia, quando se ganha um corpo glorificado. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em honra. 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural. Esse éramos nós, antes de receber Jesus. Ressuscita corpo espiritual. Gente, nós vamos ser pessoas espirituais com um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Que coisa tremenda. Então Jesus tinha um corpo espiritual antes de se fazer carne. 45, porque está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Estão entendendo isso que eu estou lendo? O segundo homem é do céu. O que isso quer dizer? Jesus estava no céu. Ele veio, se fez carne. O segundo homem é do céu. Não foi feito do barro, igual o Adão. Estão entendendo isso? O primeiro homem formado da terra, o segundo é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, assim também são os demais. Como o homem celestial, assim também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer a imagem do que é celestial. Entenderam o processo? Esse é o processo. Nós estamos no meio desse processo, aguardando a volta de Jesus. Ele já ressuscitou, nós estamos vivendo a vida da ressurreição como crentes, como nascidos de novo. Agora estamos esperando para ganharmos um corpo espiritual. Porque a Bíblia diz: carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Está mais um pouquinho aqui para baixo isso escrito. Irmãos, vos afirmo que carne e sangue, versículo 50, não pode herdar o reino dos céus, nem corrupção herdar a incorrupção. Vos digo um mistério. E aí ele fala do arrebatamento ou da vinda de Jesus. E no 54 ele diz assim, 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. O que é mortal se revista da imortalidade. Aleluia! Não precisa ficar bobo tentando ser imortal nesse corpo, porque nesse corpo não tem jeito. Você já tem a imortalidade segura em Jesus. Agora presta atenção. Como vai dizendo: e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está dita: tragada foi a morte pela vitória. É a vitória final. E essa vitória, você já entrou nela. Você está no processo de chegar lá na vitória final. Agora, terminando o nosso estudo de hoje, né? Como se deve viver, então, a vida da ressurreição? Aí sim, como é que nós devemos viver a vida da ressurreição? Porque nós já somos ressuscitados.
Colossenses capítulo 3, ok? O lado positivo, capítulo 3, versículo 1. A primeira coisa que você tem que fazer do lado positivo é buscar, veja. Porque se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, diga comigo, eu já fui. Aí na sua casa, diga comigo, eu já fui. Então, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, primeira coisa, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Busca, irmão, as coisas lá do alto. As aqui da terra nós precisamos por enquanto, mas isso tudo vai passar. Tem um amigo meu que diz que caixão não tem gaveta para você levar as coisas quando vai. Você não vai levar nada. Disse o Jó, eu vim nu e vou voltar nu. Então, busque as coisas do céu. Esse é o primeiro lado positivo de como viver a ressurreição. Segunda coisa, versículo 2 até o 4. Diz assim, a segunda coisa, pensai. Então, veja, busque, depois pense. Não ponha teu pensamento aí. O dia inteiro na frente da televisão, ai, mais 5.000 mortos, ai, mais 10.000 afetados, ai, a crise está... Pense nas coisas do alto. Diz o texto aqui, pensai nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Aonde está a tua mente, irmão? A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Como é que você está pensando? Com a mente de Cristo ou com a tua mente velha? Então temos que mudar isso. Ok? Porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, vamos ser manifestados com Ele. Então, buscai, pensai. Agora veja o versículo 12. Versículo 12. Revesti-vos, pois, amados de Deus, como santos e amados, ternos, de ternos afetos e misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Fruto do Espírito. Então, olha, busque... Pense, ser revista. O que é revestir? É como se eu tivesse sem o meu paletó aqui e eu pusesse o meu paletó. Eu me revesti. Meu corpo está revestido porque tem alguma coisa em cima. Então, ser revista. Diz o texto. Revesti-vos. E revesti-vos do quê? Como eleitos de Deus, como amados. Dos frutos do Espírito. Agora veja como segue. Versículo 13. Suportai. Vamos repetir desde o primeiro para não perder. Buscai, pensai, revesti-vos, suportai. Versículo 13. Veja o que diz. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Ok? Assim como Cristo vos perdoou, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Irmãos, só um segundinho aqui, só um minutinho aqui. Se você não perdoa o seu irmão, você não pode ser perdoado. Você está me ouvindo aí, eu sei que tem gente falando, Deus está falando para a gente aí. Talvez você esteja em outro país, eu não sei onde está, eu não conheço a sua vida, a sua história, mas a palavra de Deus é independente da tua vida, da tua história. Ela diz a verdade para você. Jesus disse, perdoai-vos. E em outros textos diz que se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Amém? Então, busque, pense, se revista, suporte. Agora, habite. Veja o versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Irmãos, quanto que temos lido a palavra de Deus? O quanto temos lido? Será que a palavra habita em nós? Claro que Jesus é a palavra, Ele habita em nós. Mas eu estou falando da palavra de Deus, do ensinamento de Deus. Por exemplo, aqueles que estão vivendo o drama aí agora da incerteza. Ai, como vai ser? A Bíblia tem a dizer para você como vai ser. Deus é o teu provedor. Ai, mas será que eu pego o vírus? Irmãos, excuse me, eu tenho que dizer isso para você. Irmãos, eu estou orando para não pegar o vírus. Mas eu vou dizer uma coisa para você, se eu pegar o vírus, eu sei que meus dias estão escritos, está escrito no Salmo 139, meus dias estão escritos e determinados antes que um deles houvesse. Se eu pegar esse vírus, eu vou sair disso, se não é o meu tempo. Se for o meu tempo, Senhor, Maranata, vem Jesus. Vem para mim, Jesus, é isso que eu quero. E pastor, mas e a Anice e os filhos? Ué, e o que eu posso fazer por eles? Não sou Deus? Deus vai continuar cuidando deles. Entenderam?
Então tem gente aí que está vivendo na sombra do pavor, do medo. Não podemos viver. Nós temos que viver aqui, habitando a palavra de Deus em nós. E às vezes, mas pastor, Deus vai deixar chegar o vírus? Às vezes ele tem um projeto para você, vai deixar chegar o vírus. Pense nos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Acenderam a fornalha e disse, se não adorar aqui essa estátua, vai para a fornalha. Eles disseram não. O Senhor pode nos jogar na fornalha, mas nós não adoramos porque nós temos uma palavra que nós só adoramos o nosso Deus. Aí, vamos dizer que nós aqui, os crentões, estivéssemos lá olhando para eles e dizer, Senhor, ajuda, não deixa eles irem para a fornalha, Senhor. Espera aí, irmãos, o plano de Deus era que eles fossem para a fornalha, porque Jesus queria entrar na fornalha junto com eles. E aí o plano de Deus era mostrar para aqueles incrédulos que Jesus era Senhor da vida deles, e eles estavam muito mais seguros que nem fogo. Quando eles saíram de lá, não tinha nem cabelo, não tinha cheiro de cabelo queimado, diz o texto da Bíblia. Então, se Deus deixar você entrar, irmão, você não depende das circunstâncias. Se Ele deixar é porque Ele tem um plano e vai ser muito melhor para você, e você vai sair como eles. E aí o rei teve que se dobrar e reconhecer que há um Deus, só há um Deus. Ah, aleluia. Preach, pastor. Agora o lado negativo, né? Como dizem os irmãozinhos aqui dessa nação, né? Preach, pastor. Prega, pastor. Qual que é o lado negativo? Versículo 5 do capítulo 3. Estamos aí no capítulo 3. Vejam, fazei morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Agora, fala para mim. Já nascemos de novo. Mas crente tem isso ou não tem? O que tem de crente aí? Adúltero. O que tem de crente amante do dinheiro? Está cheio. Então tem que fazer morrer isso. Mas peraí, pastor, não nascemos de novo? Nasceu de novo no Espírito. A sua alma ainda está sendo transformada. Romanos 12, 1, 2, 3. O 2, 1 e 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente ainda é velha. A mente ainda está lá levando para o adultério, levando para amar o dinheiro, a avareza, que é a idolatria. Então, faça morrer essa natureza. Sabe como é que se chama esse processo? Santificação. E eu tenho uma coisa para te dizer. Na santificação você é ativo. Deus fez toda a parte dele. A gente não pode ajudar e nem podíamos fazer nada. Mas quando chega na nossa santificação, nós nascemos de novo e nós temos responsabilidade. Amém? Versículo 8. Despojai-vos. Versículo 8. Veja o que diz o versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo. Da ira. Ah, irmãos irados. Despoje-se da ira, da indignação. Para com a indignação, da maldade, da maledicência, da língua obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, porque se despiste do velho homem com seus feitos. Então que negócio é isso de ainda ficar fazendo? Deixar a tua alma ficar fazendo isso? Você não pode. Amém? Então agora presta atenção. Fazei morrer a natureza, despojai-vos, não mintais. E aqui nós terminamos. Nós vimos hoje que nós já vivemos a vida da ressurreição. Vimos o lado do Jesus da ressurreição, o nosso lado. Nós vimos como deve ser vivida a vida da ressurreição. Lado positivo, buscai, pensai, revesti-vos, suportai, habite. Lado negativo, faça morrer a velha natureza na tua alma. Desejai, despojai, desculpe, não mintais. E quero terminar dizendo isso para vocês. Quando Deus terminar o processo em nós, seremos a imagem e a semelhança do Jesus glorificado. E podemos cantar o canto que está lá no 1 Coríntios capítulo 15, terminando aqueles textos que eu li para vocês. Ó aguilhão, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, aquele que mata, que finca? Aguilhão, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus, porque nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Aleluia!